Estamos de volta e vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Já estamos. Renovando os meus votos de boa tarde a todos os senhores ministros e advogados, passa a palavra a Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, novamente, boa tarde a Vossa Excelência, a todos os ministros e ministros, aos demais. Presidente, como já foi feito um longo, detalhado, histórico e relatório pelo eminente ministro relator, também pelo eminente ministro Nunes Marques, eu vou ser extremamente sintético, mas já adiantando que vou aqui lançar um terceiro posicionamento. O eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, conheceu integralmente da ação e julgou procedente, ou seja, a inconstitucionalidade dos artigos. O eminente ministro Nunes Marques conheceu parcialmente da ação e do que houve o conhecimento, o eminente ministro Nunes Marques julgou improcedente a ação, ou seja, declarando a constitucionalidade. Quanto ao cabimento, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator. Não me parece aqui que possa ser afastada a possibilidade de ação direta de inconstitucionalidade, porque outros artigos de outras leis, de outro momento, esses artigos não foram trazidos pelo autor. Aqui foi uma nova lei, no momento em que foi editada, nova lei do mandado de segurança, substituindo uma lei antiga, uma lei já de várias décadas, e a impugnação foi abstratamente em relação a dispositivos específicos desta lei. Então, presidente, conheço integralmente da ação. E já inicio, para ser extremamente didático, em relação ao artigo 1º, parágrafo 2º da lei, que diz: não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. Aqui, presidente, como se sabe, já foi amplamente discutido, o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, objeto proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Me parece que esse final é muito importante, no exercício de atribuições do poder público. Isso significa que estão excluídos do conceito, desse conceito, ao meu ver, de ato do poder público, as atividades de nítido caráter privado, como são exatamente aquelas da gestão puramente comercial, praticadas pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionárias de serviço público, uma vez que, e é esse o termo da legislação impugnada, o seu desempenho visa garantir e regular funcionamento e gestão de atividade econômica desempenhada por esses entes. No dispositivo impugnado, o que é disciplinado, a questão dos atos de gestão de dirigentes. Atos de gestão dos dirigentes são atos estranhos à ideia da delegação do serviço público em si. Os atos de gestão, na realidade, eles direcionam-se, por isso se coloca atos de gestão unicamente. Esses atos de gestão, eles se destinam, a meu ver, à satisfação de interesses privados dos mencionados entes públicos, relativos diretamente à exploração da atividade econômica e, consequentemente, sujeitos ao regime jurídico próprio das empresas privadas, que devem, aqui, as empresas públicas que atuam nesse regime jurídico próprio de empresas privadas, explorando a atividade econômica, devem atuar em igualdade com os particulares. Se não cabe, nesses casos, mandado de segurança em relação aos particulares, também não deve, ao meu ver, existir em relação aos entes públicos nesse quesito atos de gestão. O que não impede, obviamente, impugnações de outras maneiras, há outras ações que possibilitam esse controle.
Do contrário, o não cabimento do mandato de segurança iria contra a própria excepcionalidade, o cabimento nessas hipóteses iria contra a própria excepcionalidade que a Constituição coloca. O finalzinho, como eu disse, do inciso 69 do artigo 5º diz: no exercício de atribuições do poder público. Os atos de gestão, nesses casos, não são atribuições de poder público, são atribuições absolutamente assemelhadas às entidades privadas. Então, nesse sentido, eu declaro a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, julgando nesse aspecto improcedente a ação, como fez o eminente ministro Nunes Marques. No mesmo sentido aqui, presidente, há uma excepcionalidade onde se entende possível a restrição e condicionamentos à concessão de medida cautelar. Essa excepcionalidade, das 13 hipóteses previstas na lei, essa excepcionalidade está no artigo 7º. Veja, a constitucionalidade da previsão de certas restrições e condicionamentos à concessão do pedido liminar quando, nos termos da própria legislação, desse próprio artigo, me parece que não há aqui uma restrição absoluta, não afeta o acesso à jurisdição, não afeta a liberdade e a autonomia do Poder Judiciário. Porque o que diz o inciso 3º do artigo 7º? Ele diz que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. A lei deixa muito claro, sendo facultado ao magistrado. Olha, nada aqui prevê um empecilho absoluto ao magistrado na concessão dessa medida cautelar. No exercício do seu poder geral de cautela, o magistrado vai poder analisar se aquele caso específico exige caução, fiança ou depósito. Mas não se está a inibir a autonomia do magistrado, não se está a inibir o poder geral de cautela do magistrado. Está se prevendo uma faculdade, expressamente se está prevendo uma faculdade, que eu diria, inclusive, que se não prevista estivesse, o poder geral de cautela e a aplicação do Código de Processo Civil permitiriam da mesma maneira, porque é uma faculdade. O importante aqui é que a previsão é de facultar ao magistrado. E o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma ocasião, nesses aspectos de faculdade, da possibilidade de condicionamentos, desde que o magistrado analise o poder geral de cautela, inclusive em sede de mandato de segurança, vem permitindo. Eu cito aqui, em meu voto, não vou cansá-los, ADC número 4, redator para o acórdão, o eminente ministro, nosso ex-decano, o ministro Celso de Mello, ADI 223, redator para o acórdão, o ministro Sepúlveda Pertence. Então, excepcionalmente é possível, mas eu ressalto aqui, até porque vai ser a diferença de meu voto em relação ao eminente ministro Nunes Marques, em relação a outros dois dispositivos, aqui trata-se de mera faculdade. O artigo 7º, inciso 3º, caracteriza-se mera faculdade do magistrado, que pode ser exercida se entender o magistrado necessário, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Não se trata de um obstáculo. Uma faculdade que, de resto, vai ao encontro do artigo 300, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Que, como eu disse, se não estivesse previsto aqui, estaria prevista genericamente no artigo 300, parágrafo 1º do Código Civil, que diz:
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real, fiduciária idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente suficiente não puder oferecê-la. A mesma faculdade que existe no geral, artigo 300, parágrafo 1º, existe, foi repetida aqui no específico, no mandado de segurança, no artigo 7º, inciso 3. Então, presidente, aqui também não me parece que haja nenhuma limitação, nenhuma restrição ao poder geral de cautela do magistrado para garantia do direito líquido e certo. Entendo, portanto, constitucional a previsão do artigo 7º, inciso 3º, julgando, nesse aspecto, improcedente a ação. Da mesma forma, entendo, indo todas as vênias ao eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, entendo constitucional a previsão do prazo decadencial. É uma norma positivada desde 1951. A lei anterior, o mandado de segurança, no artigo 18, a lei 1553, já previa. Isso sempre foi analisado como um prazo decadencial, porque não limita o exercício ou a busca do direito. Isso não impede que ações próprias sejam manejadas. Limita o exercício dessa ação constitucional. 120 dias para o exercício dessa ação constitucional para a defesa imediata do direito líquido e certo. Após isso, nada impede a busca das vias ordinárias. E esse entendimento sempre foi... esse entendimento pela constitucionalidade sempre foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na vigência da antiga lei, da Lei 1553, o artigo 18, que foi revogado pela atual legislação, o tribunal editou a súmula 632. É constitucional, diz a súmula, lei que fixa o prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. E vários, e cito no meu voto, vários acordos no Supremo reiterando isso. Seria, obviamente, um obstáculo intransponível e, consequentemente, a inconstitucionalidade se, após esse prazo decadencial, não houvesse acesso à justiça. Não é isso. Durante esse prazo decadencial, há um acesso diferenciado, um acesso mais célere. Se a parte não se utiliza, se o requerente não se utiliza desse acesso célere, não pode, consequentemente, depois arguir uma inconstitucionalidade. Eu reputo razoável, condizente com essa via excepcional de proteção, essa via constitucional, perdão, de proteção ao direito líquido e certo, a fixação num prazo decadencial de 120 dias para, repito, extinção do direito de requerer a prestação jurisdicional específica a partir do mandado de segurança, porque remanesce totalmente a possibilidade da postulação na via ordinária. Então, aqui também, em relação ao artigo 23 da lei, julgo improcedente a ação, porque entendo que é constitucional o artigo 23, que prevê o prazo de 120 dias. Também, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, aqui acompanho a divergência em relação ao artigo 25, que prevê: não cabe no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Não enxergo no artigo 25 nenhuma inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, de longa data, já tem posicionamento fixado, o entendimento de que não cabe a fixação de verba de sucumbência na via mandamental. Como bem recordado pelo eminente ministro Nunes Marques, não significa que o advogado irá trabalhar de graça, até porque há os honorários contratuais. O que a lei aqui não estipula são os honorários sucumbenciais, e a Constituição, em momento algum, prevê a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais. Isso é uma norma processual.
prevista no Código de Processo Civil e pode ser excepcionada, como foi aqui excepcionada na lei do mandado de segurança. Não vislumbro que a vedação de pagamento de honorários advocatícios, essa verba sucumbencial, de forma alguma atente contra a inviolabilidade, a liberdade, a imunidade da advocacia. Aqui se trata de uma previsão processual limitadora de uma regra não constitucional, uma regra também infraconstitucional, geral da previsão de sucumbência. E assim vem sendo entendido tanto pelo Supremo Tribunal Federal, a súmula 512 do STF, não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a súmula 105 do STJ, da mesma forma, prevê que na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios. Então, presidente, também da mesma forma, em relação ao artigo 25, eu entendo improcedente a ação pela constitucionalidade. Então, dessa forma, em relação ao que eu acompanho o eminente ministro Nunes Marques, acompanho a divergência pela improcedência da ação e declaração de constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 2º, questão dos atos de gestão, o artigo 7º, inciso 3º, que prevê uma faculdade em relação à caução, fiança, mesma faculdade que é estabelecida no artigo 300, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, no artigo 23, que prevê o prazo decadencial de 120 dias, e no artigo 25, que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no mandado de segurança. Então, nesses artigos, julgo improcedente a ação, consequentemente declarando a constitucionalidade dos dispositivos legais. Em relação ao artigo 7º, parágrafo 2º, e ao artigo 22 também, parágrafo 2º, vou acompanhar integralmente o eminente ministro relator, o eminente ministro Marco Aurélio Pnino Wener, a divergência inaugurada pelo ministro Nunes Marques. E essa questão é realmente importantíssima. A questão do mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, e as liminares. A concessão de liminar em mandado de segurança, seja individual, seja coletivo, encontra, ao meu ver, assento no próprio texto constitucional. Então, a premissa básica do meu raciocínio é que, assim como o habeas corpus no campo penal, o mandado de segurança no campo civil e também utilizado no campo penal são ações constitucionais, e a questão da cautelaridade é íncita a essas ações constitucionais, sob pena de nós deixarmos, perdão da palavra, capenga a ação constitucional, a proteção constitucional. Assim, se estiverem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, os seus efeitos devem ser imediatos, imperativos, não podendo ser obstados. Não desconheço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência e vários precedentes dessa corte, ora analisam e pendem para um lado, ora para o outro, na questão das liminares, retirarem ou não, no caso do mandado de segurança, retirarem ou não sua força do próprio texto constitucional, ou se a cautelaridade estaria tão somente na previsão da legislação processual. Reitero, a minha premissa básica é que a cautelaridade retira a força da própria previsão constitucional. E o Supremo Tribunal Federal veio evoluindo no sentido da cautelaridade, lá atrás, da cautelaridade retirar a força da legislação processual e, mais recentemente, firmando o posicionamento que faz parte da própria previsão constitucional, da proteção ao direito líquido e certo previsto pela Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 223, ajuizada contra a medida provisória 173,
que proibia a concessão de liminares em ações contra o plano econômico Collor I, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, naquele momento, na DI 223, entendeu que a restrição à concessão de liminares não acarretaria automaticamente lesão ao direito individual. Porque naquele primeiro momento, décadas atrás, as medidas, disse o Supremo Tribunal Federal, as medidas cautelares servem, na verdade, ao processo e não ao direito da parte, pois visam dar eficácia e utilidade ao instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse dos cidadãos. Então, naquele primeiro momento, em relação ao plano econômico Collor I, por maioria, entendeu que a cautelaridade estaria muito mais ligada à questão processual, à legislação processual, do que incita à proteção constitucional. Em que pese os ministros Paulo Brossari e o ministro Celso de Mello terem já, naquele momento, entendido que a medida provisória estaria eivada de inconstitucionalidades, inclusive em relação a essa supressão das liminares no mandado de segurança. É importante dizer que, naquele momento, o julgado do Supremo Tribunal Federal deixou, diremos, uma janela aberta, a possibilidade flagrante, a excepcionalidade do juiz analisar via controle difuso uma eventual inconstitucionalidade. Então, deixou uma janela aberta. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, e aí a evolução no sentido de entender que o mandado de segurança integralmente, inclusive a sua cautelaridade, são cautelaridade e mérito proteções constitucionais, o Supremo Tribunal Federal suspendeu diversos artigos da medida provisória 375, em face da inconstitucionalidade, exatamente afirmando que a limitação à concessão de medidas liminares pelo Poder Judiciário é incompatível com a Constituição. Um momento em que o Supremo Tribunal Federal avançou no sentido de que a cautelaridade, o poder geral de cautela do magistrado e dos tribunais está dentro do próprio exercício da jurisdição. O Supremo expressamente concluiu que a vedação à concessão de liminares, abre aspas, obstrui o serviço da justiça, criando obstáculos à obtenção da prestação jurisdicional e atentando contra a separação dos poderes, porque sujeita o judiciário ao poder executivo, fecha aspas. Então, houve essa evolução no entendimento de que, presentes os requisitos ensejadores da medida liminar em mandado de segurança, a concessão da medida liminar é íncita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo. Um obstáculo que se coloque aqui intransponível simplesmente pode afastar qualquer possibilidade posterior de proteção ao direito líquido e certo. A supressão do poder geral de cautela, do exercício do poder geral de cautela do magistrado em mandado de segurança, pode simplesmente aniquilar o próprio mandado de segurança. Então, e repito as palavras do julgamento da medida provisória 375, obstrui o serviço da justiça, as palavras do Supremo Tribunal Federal, obstrui o serviço da justiça, criando obstáculos à obtenção da prestação jurisdicional e atentando contra a separação de poderes, porque sujeita o judiciário ao poder executivo. E não se diga, devido a haver nas posições em contrário, que a eventual concessão de uma medida liminar por parte do magistrado de primeira instância pode tornar, o cumprimento daquela liminar pode tornar sem retorno ao status quo. Ora, sabemos todos na prática que a Fazenda Pública vai cumprir só depois de ingressar com agravo do instrumento, com uma suspensão de segurança. Há inúmeros instrumentos que acabam permitindo à Fazenda Pública tentar uma reconsideração dessa medida liminar. Agora, se entendermos que a cautelaridade pode ser vedada
pela legislação, não há nenhum instrumento que garanta o poder geral de cautela do magistrado. E acabaremos, realmente, me parece, aqui sujeitando o judiciário à fazenda pública. Então, na eventualidade de leis, atos normativos, como a presente lei, que proíbam ou reduzam a possibilidade de concessão de liminares em sede de mandato de segurança, já defendia isso em estudos acadêmicos desde a edição da lei, e já defendia antes, em relação à lei anterior ao mandato de segurança, que o juiz poderia afastar difusamente a incidência daquelas espécies normativas por inconstitucionalidade e conceder a medida necessária. Assim como o juiz difusamente poderia e pode fazê-lo, entendo que o Supremo Tribunal Federal, em sede concentrada, deve garantir a efetividade, a concretização da proteção constitucional aos direitos líquidos e certos, protegidos por mandado de segurança. E nessa proteção se engloba a cautelaridade. Nos mesmos termos, o Poder Judiciário, entendo, deverá, nos mandados de segurança coletivo, entender que é uma criação de obstáculo à prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante, impedir a concessão inaudita altera partes da medida. Mas se conceder nunca mais... Não é verdade isso na prática. Sabemos que não é verdade isso na prática. O mandado de segurança contra a fazenda pública, mesmo o mandado de segurança coletivo, não deixa de ser uma luta de Davi contra Golias. O Estado é fortíssimo. E o Estado, antes de cumprir qualquer medida, automaticamente entra com as medidas necessárias de recorribilidade. E se perder todas, mostra que realmente a cautelar deveria ter sido concedida. Agora, se negarmos desde logo essa possibilidade, o Davi, nessa luta de Davi contra Golias, não terá nenhuma outra possibilidade de proteção ao seu direito líquido e certo em várias oportunidades em que aquele lapso temporal poderá colocar em risco totalmente a concretização do direito líquido e certo. Então, presidente, entendo íncito ao mandado de segurança, a proteção constitucional do direito líquido e certo, o poder geral de cautela do magistrado. Obstáculos que se coloquem à concessão da medida liminar em mandado de segurança, a meu ver, serão sempre inconstitucionais por restringirem uma ação constitucional de natureza civil estampada no artigo 5º da Constituição, na previsão dos nossos direitos e garantias fundamentais. Desta forma, declaro inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 7º, que veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bem provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, lembrando que sempre é possível, com base no artigo 300, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, se estabelecer uma contracautela. Agora, a vedação absoluta me parece absolutamente inconstitucional. E também declaro inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º, que prevê, no mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Dessa forma, presidente, em resumo, conheço integralmente da ação, para julgá-la parcialmente procedente, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º, e do artigo 22, parágrafo 2º. Nos demais artigos impugnados, julgo improcedente a ação, ou seja, entendo constitucionais o artigo 1º, parágrafo 2º, o artigo 7º, inciso 3º, o artigo 23 e o artigo 25. É o voto, presidente, e obrigado pela atenção. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes.
Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, para o voto. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Luiz Fux, reitero a Vossa Excelência os meus cumprimentos, bem como às ministras e ministros integrantes desse tribunal, ao senhor Procurador-Geral da República e às ilustres advogadas que compareceram à sustentação nesta sessão virtual. Senhor presidente, a matéria me parece já elucidada o suficiente para que eu possa referir-me muito sinteticamente à posição que eu estou subscrevendo à luz de declaração de voto, na qual constam os fundamentos respectivos e que irei juntar aos autos e que se cingem a enfrentar os 6 pontos que aqui foram suscitados ao debate. A rigor, há 6 pontos da impugnação. Para examiná-los, evidentemente que se coloca a superação das preliminares e a plena cognoscibilidade da ação direta de inconstitucionalidade assim deduzida. É como também penso, acompanho nesse ponto preambular o pleno conhecimento da ação proposta, da pretensão deduzida no âmbito desta ação direta de inconstitucionalidade e que está vertida em 6 pontos fundamentalmente. O voto que trago à colação, senhor presidente, substancialmente acompanha Sua Excelência, o eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, mas peço vênia para apresentar divergência quanto a 2 desses 6 pontos. Em 4 deles, os 4 primeiros eu estou acompanhando, mas peço vênia para dissentir quanto ao que se refere ao prazo decadencial de 120 dias para a propositura do mandado de segurança, e aqui me reporto à enunciação já mencionada de 1977 desse Supremo Tribunal Federal, no corpo da súmula 632, segundo a qual é constitucional a fixação de prazo de decadência para impetração no mandado de segurança e, mais recentemente, pela compreensão que fez um juízo de proporcionalidade entre os eventuais riscos do prazo fixado e o direito subjetivo da cidadã ou do cidadão protegido pela via do mandado de segurança. Eu estou citando nessa declaração de voto compreensões recentes que vão precisamente nesta direção, dentre elas no mandado de segurança 29.108, em sede de embate, declaração da relatoria do eminente ministro Celso de Mello. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu estou, nesta circunstância, aderindo à dissonância. O segundo e último da dissonância, senhor presidente, se refere à condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança. Aqui também peço vênia para dissentir do eminente ministro relator, tanto em razão da legislação infraconstitucional incorporar orientação já pacificada na jurisprudência do tribunal, haja vista o enunciado da súmula 512, 1969, quer pela leitura constitucionalizada desse mesmo dispositivo. E é nessa ordem de ideias que entendo bastante coerente o que a Advocacia Geral da União, no ponto, trouxe à colação, relembrando que o mandado de segurança, tendo, obviamente, natureza constitucional, é um co-irmão do habeas corpus, sendo que nesse também não há que se falar em condenação em honorários. Por isso, na ação constitucional, o que sobreleva a ponderar é o interesse social e a defesa das cidadãs e dos cidadãos perante uma ilegalidade do Estado que não deve ser desincentivada
pelo risco de ter a parte que pagar honorários à contraparte. Cito doutrina nesta ordem de ideias e também precedentes, dentre eles, Mandado de Segurança 29041, da relatoria de nossa eminente ministra vice-presidente, ministra Rosa Weber, e também feito no recurso extraordinário 1.207.753 de nossa relatoria. Por isso, senhor presidente, sendo bastante sucinto e juntando declaração de voto, eu estou acompanhando o relator quanto à inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 1º, também estou acompanhando o relator quanto à inconstitucionalidade do inciso 3º do artigo 7º, nessa parte que Sua Excelência cirurgicamente fez referência à expressão, a oração sendo facultado, exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Portanto, acompanho em relação ao parágrafo 2º do artigo 1º, ao inciso 3º do artigo 7º, e também acompanho a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 7º e bem como a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 22. São os 4 pontos em que acompanho o eminente ministro relator no exame desta Lei 12.016/2009. E peço vênia para divergir de Sua Excelência, julgando improcedente os pedidos contra os artigos 23 e 25 da mesma Lei 12.016. É como voto, senhor presidente. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para o voto. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux, boa tarde, ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, prezados colegas, senhores advogados que estiveram na tribuna, senhora secretária de plenário, doutora Carmen Lília. Presidente, quando acontece uma situação como nesse processo, eu me lembro, já mencionei isso, um antigo filme do Monty Python, em que havia uma corrida de 100 metros rasos, era dado o tiro de largada e corria cada um para um lado. Então, nunca se ia saber exatamente quem tinha chegado na frente. Eu tenho ainda uma posição diferente das que foram veiculadas até aqui, embora eu pense que provavelmente mais próxima à do ministro Alexandre de Moraes. Eu entendo que não há inconstitucionalidade no artigo 1º, parágrafo 2º, que interdita mandado de segurança contra atos de gestão praticados por empresas públicas e sociedades de economia mista, porque pela própria Constituição, essas empresas são empresas privadas, são pessoas jurídicas de direito privado por imposição constitucional, e os mandados de segurança, tal como previstos na Constituição, como tipificados na Constituição, são impetráveis contra atos praticados no exercício de atribuições do poder público. E, evidentemente, empresas exploradoras de atividade econômica controladas pelo Estado não estão no exercício de atribuições do poder público. De modo que rejeito, quanto ao parágrafo 2º, artigo 1º, também rejeito quanto ao artigo 7º, inciso 3º, acho, inclusive, que a possibilidade do juiz exigir caução vem a favor da parte e, eventualmente, do endereço também do seu advogado, porque permite a concessão da cautelar, desde que com as garantias cabíveis. Também estou julgando o pedido improcedente quanto ao prazo decadencial e, igualmente, no tocante ao pagamento de honorários, apenas porque sempre foi assim. Embora meu saudoso e querido mestre meu e do professor Luiz Fux e do ministro Luiz Fux, Zé Carlos Barbosa Moreira, solitariamente sempre tenha defendido, mesmo na lei anterior, o cabimento de honorários. Mas aqui, pedindo licença
espiritual, digamos assim, meu querido professor, eu fico com a jurisprudência tradicional. No tocante às duas hipóteses em que há proibição de concessão da cautelar, eu não considero que os dois dispositivos sejam inconstitucionais na sua face. O parágrafo 2º do artigo 7º prevê: não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Os dois itens finais, a jurisprudência do Supremo interdita não é só a liminar, a jurisprudência do Supremo interdita até mesmo a decisão final, no sentido de se reclassificar, equiparar servidor público, conceder aumento ou estender vantagem. É a posição do Supremo Tribunal Federal de que não cabe isso por decisão judicial. Porém, nas outras hipóteses, embora eu também ache improvável e provavelmente indesejável a concessão de cautelar, eu, no entanto, vou fazer uma interpretação conforme a Constituição, presidente, para dizer que é constitucional, mas interpretado conforme a Constituição, com uma cláusula oculta que é: salvo se para evitar o perecimento de direito. Portanto, considero legítimo a lei restringir a concessão da liminar, porém, se houver um risco real para perecimento do direito, aí acho que o juiz pode e deve concedê-la. Não será a regra, será a exceção, porque quase todas essas situações terão natureza satisfativa: compensação de créditos tributários, entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior. Mas suponha, por exemplo, presidente, que seja uma mercadoria perecível. E aí, talvez, nesse caso, fosse razoável a concessão da liminar. Portanto, a minha proposta quanto ao parágrafo 2º do artigo 7º é interpretar conforme a Constituição para ler nesse dispositivo uma cláusula oculta que tem o seguinte teor: salvo-se para evitar o perecimento de direito. O mesmo em relação ao parágrafo 2º do artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Também aqui eu acho a norma bastante razoável. 72 horas é um prazo bastante razoável e, muitas vezes, essas decisões contra o poder público também são satisfativas e envolvem, muitas vezes, gastos ou dispêndios que não se podem recuperar. De modo que também aqui eu interpretaria conforme a Constituição para ler uma cláusula implícita. Eu falei oculta anteriormente, presidente, mas implícita é uma palavra melhor. A cláusula implícita de que, também no parágrafo 2º do artigo 22, deva-se ler salvo para evitar perecimento de direito. Portanto, numa outra posição, mas não muito, porque o ministro Alexandre de Moraes, nesses dois casos, declarava a inconstitucionalidade. Eu considero que a norma é constitucional, mas interpreto-as conforme a Constituição, para nelas ler uma cláusula que considero implícita, que é salvo para evitar perecimento de direito. Pedindo todas as vênias a todos que me antecederam, na verdade, não só ao relator, eu estou encaminhando, presidente, neste sentido, julgando parcialmente procedente o pedido para interpretar conforme a Constituição esses dois dispositivos na linha do que acabo de enunciar. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, nossa vice-presidente, a ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. A todos cumprimento, na pessoa de Vossa Excelência,
saudando ainda o eminente relator, o eminente procurador-geral da República, doutor Augusto Soares, as senhoras e senhores advogados, cumprimentando pelas sustentações orais. Entendo também, senhor presidente, que a matéria já está exaurida. Não pretendo abrir um novo caminho. Eu conheço integralmente da ação, acompanhando o eminente relator, mas no mérito eu peço vênia à sua excelência para divergir em parte da posição que aqui defendeu, para julgar parcialmente procedente o pedido e declarando inconstitucionais apenas os artigos 7º, parágrafo 2º e 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, enquanto restringem o poder geral de cautela do magistrado. Ou seja, senhor presidente, eu acompanho na íntegra a posição defendida e a divergência aberta, parcial, pelo ministro Alexandre de Moraes, pedindo vênia aos que têm compreensão diversa. Eu entendi extremamente cativante essa colocação do ministro Luiz Roberto, no sentido de propor uma interpretação conforme, tanto ao artigo 7º, parágrafo 2º, quanto ao artigo 22, parágrafo 2º, ou seja, uma cláusula implícita ou uma interpretação no sentido de que se veda salvo para evitar o perecimento do direito. Mas prefiro ficar naquela minha posição primeira, no sentido da inconstitucionalidade. E quanto aos demais dispositivos, ficou aqui já, com todo o respeito, na minha visão, perfeitamente evidenciado que, a partir da própria leitura do artigo 5º, né, 69 da Constituição, sendo mandado de segurança uma ação constitucional que tem como pilares direito líquido e certo, ilegalidade ou abusividade do ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica quando no exercício de atribuições do poder público, nada impede, com todo respeito, que se compreenda incabível o mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionários de serviço público. Da mesma forma, não vislumbro inconstitucionalidade quanto ao artigo 7º, inciso 3, na medida em que concede ou consagra uma mera faculdade ao juiz, justamente no exercício do poder geral de cautela, e faculdade essa que o próprio Código de Processo Civil também a ele confere. E, igualmente, não vislumbro, com a devida vênia, inconstitucionalidade no artigo 7º, acabei de dizer artigo 7º, inciso 3, no artigo 23, quando prevê o prazo decadencial de 120 dias, nem no artigo 25, quando diz incabíveis os honorários advocatícios, né? Ou seja, a condenação em honorários advocatícios. Por óbvio que os honorários advocatícios sempre cabem, porque, não, salvo o relógio, não há trabalho sem alguma remuneração. Em suma, eu acompanho o eminente relator quanto ao conhecimento integral da ação e no mérito acompanho Sua Excelência quando declara a inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º e 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009. É o voto. Em síntese, eu vou juntar a minha declaração escrita aos autos, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Passa agora a palavra a Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, para o voto. Senhor presidente, a ministra Carmen Lúcia havia se comunicado previamente comigo que ela gostaria de fazer uso da palavra antes do meu voto, com toda preferência que
Vossa Excelência tem, eu então aguardo Sua Excelência, ministra Carmen Lúcia. Então, ministra, Presidente, me permite? Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência tem a palavra. É 1 minuto e não mais que isso, presidente, cumprimentando Vossa Excelência, e na pessoa de Vossa Excelência e todos os senhores ministros, Procurador-Geral da República e as advogadas que tão brilhantemente assomaram à tribuna. Antes do meu voto, presidente, apenas queria falar antes do ministro Toffoli, porque, como todos nós sabemos, esta lei, e apenas para lembrar isso antes do voto de Sua Excelência, é assinada por ele naquela condição de, na ocasião, ministro da Advocacia Geral da União. Mas eu não queria deixar de fazer essa referência antes do voto de Sua Excelência, porque esta lei decorre de um projeto que foi anunciado a partir de um ato de hoje, um colega nosso, que é o ministro Gilmar Mendes, que também, me parece que na Advocacia Geral da União, promoveu o estudo e constituiu a comissão com o professor Caio Tasto, o professor Arnoldo Alto, e também o nosso querido amigo e colega, ministro Menezes Direito, que tinha neste projeto quase que um afeto especial e cansou de falar com a gente sobre isso. Esta lei foi promulgada 7 de agosto de 2009, nosso colega já estava doente, morreu no dia 1º de setembro daquele ano. Mesmo no período da sua doença, ele fazia referência a esta lei, e eu não queria deixar de fazer essa referência ao que foi o trabalho hoje muito lembrado nas obras doutrinárias, do papel que ele exerceu para que a gente viesse a ter essa lei, e também do papel que o ministro Dias Toffoli, na sequência, levou adiante, inclusive, depois que entrou no Supremo, sucedendo o ministro Menezes Direito, enalteceu a obra do ministro Menezes Direito, e nas homenagens feitas na sequência daquela terrível perda para todos nós, brasileiros e da área do direito e do Supremo, foi muito mencionado o papel dele neste último trabalho que veio a dar nessa lei. Então, antes do voto do ministro Dias Toffoli, pela honradez com que sempre se ouve e há em todos os seus atos, mas neste caso especificamente, que eu sei que esta lei decorreu de um cuidado tão especial do ministro Menezes Direito, que ele não teve tempo de, assentado na cadeira, poder fazer valer a interpretação ou o que ele gostaria que fosse, enfim, que também a lei existe a despeito dos seus autores, e como disse uma vez o Rui Barbosa, as leis são interpretadas melhor depois que os seus autores já não estão aí para palpitar e sobre elas se pronunciar, mas a lei, foi lembrada aqui num dos votos já, do ministro Alexandre, que esta lei sucede uma outra que era de décadas atrás, da década de 50, mas várias vezes se tentou, o ministro Salvo Figueiredo falava muito na mudança dessa lei, e afinal o ministro Menezes Direito levou adiante com muito afinco isso, e não teve a oportunidade de, sentado nessa cadeira, poder se pronunciar e ser lembrado por todos nós e homenageado também por essa obra. Então, antes do voto do ministro Dias Toffoli, eu queria fazer essa referência, vou votar rapidamente na sequência, mas observarei e apenas queria dizer isso, ministro Dias Toffoli, do meu muito obrigado, como cidadã, como professora de Direito Constitucional que cuida exatamente das ações constitucionais, e essa é uma delas em sala de aula, da honradez com que se ouve e com que Vossa Excelência se há, e neste caso, dando sequência ao trabalho do ministro Menezes Direito, que não teve essa oportunidade de estar na cadeira para exatamente poder usufruir da obra que ele levou adiante com tanto afinco. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, Dias Toffoli. Então, muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Devolvo a palavra a Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para fazer aqui o que se denomina de interpretação autêntica. Senhor presidente, mais uma vez renovo os cumprimentos, que já fizera mais cedo, mas em especial às advogadas que atuam no presente caso. O meu voto é bastante rápido, eu conheço integralmente da ação, nesse ponto divergindo em parte do ministro Nunes Marques, que dela conheceu apenas em parte, acompanho o relator no conhecimento integral, e quanto às análises de procedência e improcedência, o meu voto é tal e qual, pedindo as devidas vênias aos que divergiram, é tal e qual a do ministro Alexandre de Moraes, e, salvo engano, agora também foi acompanhado
pela ministra Rosa Weber. Esse é o meu voto, senhor presidente, com a vênia ao relator nessa questão de mérito, nesses poucos pontos. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Passo, então, a palavra agora à sua excelência, a ministra Carmen Lúcia. Presidente, mais uma vez renovando os cumprimentos à vossa excelência, aos senhores ministros, ao procurador-geral e às senhoras advogadas que assumaram a tribuna. Também serei muito breve no meu voto. Tenho também que o questionamento que toca em pontos que foram objeto de muita discussão, de seminários reiterados e repetidos, especialmente no que se refere às questões relativas a liminar, dos parágrafos 2º do artigo 7º e do artigo 22, mas tudo quanto foi aqui exposto e posto e agora defendido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil parece-me não ter maior sequência. Eu conheço integralmente da ação, com as vênias do ministro Nunes Marques, mas, quanto ao parágrafo 2º do artigo 1º, senhor presidente, não vislumbro, como já foi aqui feito pelos ministros que me antecederam, pelo menos em grande parte, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade, com as vênias do ministro relator. A Constituição mesmo estabelece que a autoridade terá os seus atos naquilo que diz respeito com o exercício da função pública ou agente do poder público ou de quem lhe faça as vezes. E neste caso, nos atos que forem excepcionados, essas autoridades não fazem as vezes de agente do poder público. Portanto, na parte que se refere ao parágrafo 2º do artigo 1º, relativo à gestão comercial, especificamente, não vislumbra qualquer inconstitucionalidade no ponto julgo improcedente a ação. Da mesma forma, não vejo nenhuma inconstitucionalidade no inciso 3 do artigo 7º, no que se refere à faculdade que é oferecida para que o juiz possa, verificando as condições de cada caso, estabelecer a caução, que também já foi lembrado aqui, pode até beneficiar a parte neste caso, razão pela qual também não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade, nem acho que aqui, de alguma forma, se restringe indevida ou inconstitucionalmente o acesso à jurisdição. Lembrando sempre que o mandado de segurança é uma garantia constitucional. Portanto, o que não possa ser discutido nessa ação poderá ser discutido em outras vias, como a gente cansa de afirmar, inclusive em decisões. Da mesma forma, o artigo 23, quanto ao prazo decadencial, já foi objeto de muitos questionamentos aqui no Supremo Tribunal Federal, em discussões também teóricas, doutrinárias, e sempre se concluiu que, como não se veda o acesso, porque há a possibilidade de o interessado percorrer outras vias judiciais, não há limitação ao direito constitucional ao acesso ao Poder Judiciário. Portanto, aqui também não vislumbro qualquer inconstitucionalidade. Igualmente, quanto aos honorários advocatícios, que aqui já foi dito, que pode perfeitamente ser objeto de acordo entre a parte e o seu procurador, mas neste caso é a fixação de honorários de sucumbência. Eu lembro apenas que neste caso, e na vigência da lei anterior, na qual se fixou a orientação jurisprudencial do Supremo, especificamente a súmula 512 do Supremo, o ministro Seabra Fagundes, que era um homem absolutamente cuidadoso e extremamente generoso com as questões relativas ao acesso à justiça, dizia que a impossibilidade da fixação se deve à natureza mesma do mandado de segurança, que é uma garantia constitucional que não pode onerar nem um lado nem o outro. E, portanto, neste caso, e é por isso, exatamente, para que se dê cobro a esta natureza constitucional tão especial de uma garantia fundamental, que se fixou, primeiro, a orientação e hoje plasmado na norma na qual eu não vislumbro nenhuma eiva, nenhuma inconstitucionalidade. E, neste ponto também, com as vênias do ministro relator, estou julgando improcedente no ponto a ação. Relativamente aos parágrafos 2º do artigo 7º e parágrafo 2º do artigo 22, que são limitações impostas ao poder cautelar do juiz, também me parece que, neste caso, há inconstitucionalidade que precisa de ser afastada. Eu apenas ainda faço uma referência, senhor presidente, que a interpretação oferecida pelo ministro Barroso verdadeiramente traz uma novidade que poderia ser aproveitada, mas parece-me que inconstitucionalidade fica difícil de vislumbrar aqui. E eu anoto ainda, senhor presidente, que, como se trata de uma garantia constitucional e, portanto, a interpretação é sempre extensível, eu diria,
generosa no benefício de cada vez mais aceder, mesmo algumas disposições legais são interpretadas em cada caso como os prazos que são estabelecidos, que a gente considera prazo impróprio, e acolhe manifestações e condições de acordo com os fundamentos que sejam lançados em cada decisão, que a nódoa de inconstitucionalidade, para ser perfeitamente marcada, precisa de ser um confronto direto com a Constituição, que eu aqui vislumbro nesta passagem, e apenas nessa passagem. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou conhecendo integralmente da ação com as vênias do ministro Nunes Marques, no ponto em que dela não conhece, e estou declarando a inconstitucionalidade, votando no sentido de declaração de inconstitucionalidade apenas dos parágrafos 2º do artigo 7º e parágrafo 2º do artigo 22, parece-me que na linha do que foi inicialmente iniciado em divergência pelo ministro Alexandre de Moraes e já seguido também pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Dias Toffoli. É como voto, senhor presidente, agradecendo a palavra. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Concedo a palavra agora à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. Quero iniciar meu voto também cumprimentando o ministro Marco Aurélio, que na tarde de hoje proferiu um voto objetivo, conciso e, como sempre, muito elegante. Eu acompanho em grande parte o voto de Sua Excelência, o relator, com algumas ressalvas que, data vênia, vão coincidir com o voto expressado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu farei uma brevíssima explanação daquilo que trago por escrito, mas de forma oral, de forma verbal, para dizer que considero constitucional o artigo 1º, parágrafo 2º da lei impugnada, porque aí nós temos atos de gestão comercial, que evidentemente não constituem atos de autoridade e se submete à disciplina do direito privado. Considero também constitucional o artigo 7º, inciso 3º da lei, porque a contracautela é facultativa, como já foi dito. E também já foi frisado que o novo CPC autoriza o juiz, em qualquer circunstância, a estabelecer esta contracautela. É uma regra geral e que se insere no poder geral de cautela dos magistrados. Considero também constitucional o artigo 23 da lei, porque estabelece um prazo decadencial de 120 dias, porque entendo que se trata de um prazo processual, não obsta o acesso à justiça, que é constitucionalmente garantido, até porque existem outros meios para combater este ato da autoridade passado este prazo decadencial, e penso também que esse artigo milita em favor da estabilidade dos atos administrativos, dos atos dos agentes públicos. Considero também, senhor presidente, com a devida vênia, constitucional o artigo 25, que diz respeito à proibição da fixação de verbas sucumbenciais, e quero dizer que aqui nós estamos diante de uma faca de dois gumes, porque ela pode voltar-se contra o próprio impetrante. Quer dizer, eu penso que é um direito da cidadania impugnar os atos administrativos, os atos dos agentes públicos que considerem ilegais ou inconstitucionais, e o estabelecimento de verbas sucumbenciais poderia, e isso foi ressaltado, salvo engano, pelo eminente ministro Cássio Nunes, poderia inibir esse direito do cidadão de contestar os atos, enfim, dos agentes públicos. Considero inconstitucional, tal como fez agora o ministro Alexandre de Moraes e outros, o artigo 7º, parágrafo 2º, porque entendo que esta disposição colide com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou também chamado de universalidade da jurisdição, que está estampado no artigo 5º, inciso 25 da nossa Constituição Federal, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão ao Poder Judiciário. Também, tal como disse a ministra Carmen Lúcia, entendo que essa norma deve ser interpretada de forma ampliativa, não é? Porque diz respeito aos direitos da cidadania, e também já foi ventilado por algum ministro que me antecedeu que é sempre possível que o juiz fixe uma contracautela para, enfim, garantir um eventual dano à fazenda pública, não é?
Com relação a cautelares que se voltem contra questões que digam respeito a servidores públicos, e em boa hora trazida à colação pelo ministro Luiz Roberto Barroso, eu gostaria de dizer que a única vedação que existe, e é uma vedação relativa, é aquela que está estampada na súmula vinculante 37, que diz o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. O Supremo só se manifestou data vênia de forma assim muito taxativa numa súmula vinculante com relação ao aumento de vencimentos quando se tenha por fundamento a isonomia. E, finalmente, senhor presidente, considero inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º da lei, porque a prévia audiência ou a prévia oitiva do representante da pessoa jurídica de direito público poderia frustrar uma eventual medida cautelar ou uma tutela de emergência deferida pelo juiz. Aliás, isso também consta no novo Código de Processo Civil. Quer dizer, é dado ao magistrado deferir uma tutela de urgência independentemente da oitiva daquela pessoa que é por esta medida atingida. Portanto, senhor presidente, mais uma vez cumprimentando o eminente relator, e desde logo dizendo que lamento discordar, mas em pequena parte de Sua Excelência, é assim que me pronuncio, no sentido de adotar a solução apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, com o qual meu voto coincide. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o voto. Boa tarde, presidente. Também queria cumprimentar a Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar a todas as ministras e os ministros do Tribunal. E, de fato, nós estamos vendo que há uma formação que, de alguma forma, espelha algum tipo de divergência. Gostaria só de pontuar dois aspectos, presidente, só para lembrar que, entre nós, como se sabe, já foi ressaltado, o mandado de segurança, na verdade, se espelha em grande medida, e se deu no seu desenvolvimento, a partir da reforma de 1926, que deu uma nova roupagem mais restritiva ao habeas corpus. E, portanto, a partir daí se tirou, portanto, da costela, vamos dizer assim, do habeas corpus, o modelo do mandado de segurança. Mas, como já foi pontuado aqui de maneira muito ampla por vários colegas, nunca se perdeu de vista, e essa acho que me parece ser a força da jurisprudência do Supremo, nunca se perdeu de vista que aqui sempre se teve uma garantia institucional que deferia ao legislador a possibilidade de estabelecer limites. A ministra Carmen, por último, lembrou a questão do prazo, né, que, a despeito de ter havido um sem número de impugnações ao longo da história, o tribunal sempre perfilhou a tese de que se tratava, sim, de um prazo decadencial que não impedia o acesso à justiça. E, portanto, esse foi o entendimento, e não me parece que seja razoável e a despeito das boas fundamentações, de agora se discutir ou se rediscutir a matéria. Também devo dizer que, diante de todo o debate, até para se ter uma coerência no que concerne
todo questionamento e uma certa ordem depois no posicionamento e na afirmação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, meu posicionamento é muito próximo daquele já aventado aqui pelo ministro Alexandre de Moraes. A mim me parece que aqui temos, de fato, uma situação que talvez dê ensejo a algum tipo de reflexão. Eu tinha até feito, em relação ao parágrafo 2º do artigo 7º, uma proposta de interpretação conforme, no sentido que também se aproxima da posição do ministro Barroso, que para conferir interpretação conforme tão somente quanto à entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, ao permitir unicamente nesta situação a concessão de medida cautelar, desde que ocorra depósito judicial ou qualquer outra garantia equivalente. É uma prática que nós já vemos, sobretudo, na Justiça Federal, em que muitas vezes os produtos são perecíveis e se faz, então, a autorização mediante a caução. Eu também devo dizer que, embora compreenda a argumentação, mas olhando da minha perspectiva também como antigo advogado da União, que não é qualquer condicionamento a liminar, tendo em vista a audiência prévia do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deveria ser considerada inconstitucional. Mas, em alguns casos, certamente isso pode ocorrer, tendo em vista o risco de uma sensível afetação ou mesmo perecimento do direito. Não é? Nesses casos, é mais ou menos pacífico na doutrina que negar a liminar em determinados casos é negar a própria concepção da proteção judicial efetiva. Compreende-se também aqui, e me parece que em muitos casos, especialmente em se tratando de ações de caráter coletivo, que seria inclusive recomendável que se ouvisse o representante da pessoa jurídica. Mas é compreensível que também se afirme que toda vez que essa audiência puder importar no comprometimento da proteção judicial efetiva, nós vamos ter uma situação que leva mesmo à inconstitucionalidade. E nada impedirá também que o próprio juiz, assim entendendo, faça essa audiência, tendo em vista a própria repercussão que se dá. De modo que eu gostaria de fazer esses acréscimos, inclusive à guisa de obter dictum, mas até para facilitar o encaminhamento, presidente, eu vou me alinhar ao voto do ministro Alexandre de Moraes com essas considerações, né? Especialmente de que, na vida prática, por exemplo, no que concerne à liberação de mercadorias, já se tem, pelo menos, uma jurisprudência no âmbito da Justiça Federal em que se admite a garantia ou caução. E que também me parece que devemos sempre refletir até mesmo sobre a conveniência em casos de ações coletivas que têm grande repercussão e ouvir a pessoa jurídica de direito público. Mas, é claro, não nego a possibilidade de que a fixação em abstrato pode levar, em muitos casos, ao comprometimento
da própria proteção judicial efetiva, de modo que estou, assim, com esses acréscimos, acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, pedindo vênia às posições em contrário. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, que tinha até o direito de fazer um voto bastante extenso pela obra emblemática que Vossa Excelência lavrou juntamente com o professor Arnoldo Valdo, tão logo houve a modificação da Lei do Mandado de Segurança. Eu, modestamente, também gostaria de me estender, porque também escrevi sobre o tema. Mas realmente... Não só, presidente, como, na verdade, até trazia aqui razões, porque participei até da comissão e do projeto até lavrei aqui que não estava impedido na linha da jurisprudência do tribunal. Mas, considerando o debate profundo que já se fez, né, acho que... E o meu projeto de voto inicial tinha 55 páginas, mas eu quero poupar o tribunal desse sacrifício. Mas eu fiz questão de mencionar a obra emblemática de Vossa Excelência com o grande amigo, Valde, como Vossa Excelência sabe, Valde, é um autor importante desse texto também. É verdade. Eu então vou também sintetizar bastante com relação ao artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.016, que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial, nós sempre fazemos no direito administrativo a diferença entre atos de império e atos de gestão. Muito embora haja algumas peculiaridades em atos de gestão que acabam encerrando o cabimento de mandado de segurança, mas não é o caso específico. Com relação ao artigo 7º, inciso 3º, no sentido de que o juiz pode deferir a medida cautelar e exigir uma contracautela, essa é uma figura antiquíssima que foi construída pelo professor Giuseppe Chiovenda e pelo professor Piero Calamandrei, quando eles estruturaram a medida cautelar, assentando que, ao deferir uma medida cautelar, poder-se criar um prejuízo para o requerido. Então, admitia-se uma cautela sobre a cautela. Ou seja, se o juiz, por exemplo, proibisse a alienação de um imóvel, ele poderia determinar que a outra parte prestasse uma garantia de cobrir os prejuízos pela não alienação do imóvel. Então, é uma matéria sedimentada na doutrina e na jurisprudência. Exatamente com base nessa obra que eu me referi, do ministro Gilmar Mendes, professor Arnoldo Valdo, e eu também repisei no livro que tive oportunidade de lavrar sobre o tema mandado de segurança, eu entendo que realmente o artigo 7º, parágrafo 2º, ele não é inconstitucional. Foi uma opção do legislador, até mesmo porque as hipóteses de liminar nesses casos, a hipótese de não poder ser concedida liminar nesses casos é porque elas encerram decisões, em regra, de caráter irreversível. Então, assim como o legislador de 73 e de 90 estabeleceu que o juiz não poderia deferir liminar com que gerasse a irreversibilidade da situação fática, assim também o fez o legislador no mandado de segurança. Não pode conceder medida liminar que tenha por objeto compensação de crédito. Compensou o crédito depois para rediscutir o tema muito mais difícil. Entrega de mercadorias. Uma vez entregue, não haveria o retorno. E concessão de aumentos, ao ser concedido aumento, a situação se torna irreversível. Por outro lado, essa possibilidade de audiência antes de se deferir a liminar contra o poder público, é porque há um tratamento até diferenciado, porque não é só o poder público que lesa direitos, mas criou-se um mandado de segurança para utilizar-se só contra o poder público. Então, criou-se essa franquia de ouvir o poder público para avaliar e mensurar o prejuízo que o poder público sofreria. Entretanto, aqui também acho bastante razoável, estou adotando a tese de que esse dispositivo merece uma interpretação conforme. A sugestão que eu estava apontando no meu voto é otorgar uma interpretação conforme a esse artigo, autorizando a concessão de tutela, inclusive liminarmente, quando existente risco inconcreto ao direito material ou à utilidade do provimento jurisdicional na hipótese de julgamento, ou seja,
quando depois desse deferimento não teria mais a menor utilidade a prestação judicial. Entregou a mercadoria, acabou-se a possibilidade de se devolvê-la. Entretanto, essa minha fórmula se encaixa perfeitamente à fórmula sugerida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que, quando traga risco ao direito, se não me engano, perecimento do direito. Então, acho que essa fórmula se encaixa bem aqui. Com relação à compatibilidade do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança, estabelecendo o prazo de 120 dias, é que a ratio essência está no fato de que a lesão ao direito pelo poder público, ela merece uma remoção imediata, sob pena de solidificar aquela lesão. Então, se efetivamente houve uma lesão pelo poder público, a parte tem esse prazo exíguo, que em nada é inconstitucional, tanto mais que hoje nós temos a tutela de urgência consagrada para qualquer tipo de processo e procedimento no próprio Código de Processo Civil. Então, esse prazo de 120 dias, inclusive, está consagrado na nossa súmula 632, no sentido de que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á depois do prazo de 120 dias, sob pena de decadência. E aqui eu chamo a atenção, inclusive, para o seguinte: além de, odiernamente, o juiz poder deferir um liminar numa ação de cognição plenária e não sumária, como é a cognição no mandado de segurança, se a parte perde o prazo, essa decisão não faz coisa julgada material. Ela poderá pretender veicular essa pretensão em outra ação própria. Por fim, a ausência de verbo honorário, que está consagrada também na súmula 512 do Supremo Tribunal Federal, ela visa, evidentemente, a não inibir a que a parte faça uso de um remédio constitucional de tamanha eminência como só ser o mandado de segurança, com receio de ter de pagar ônus sucumbenciais. Essa que é a verdadeira ratio essência dessa proibição, dessa interdição de haver honorários sucumbenciais, porque um remédio dessa eminência, digamos assim, um ato lesivo do poder público quanto particular, ele tem de ter o direito de imediatamente se voltar contra esse ato, sem o receio e sem a inibição de, ao final, ter que pagar custas e honorários. Isso foi exatamente a razão de ser da súmula 512 da nossa Corte. Por isso, eu concluo por julgar improcedente a ação e parcialmente procedente para outorgar a interpretação conforme o artigo 7º, parágrafo 2º, nos termos do voto do ministro Roberto Barroso. E aí nós temos um mosaico de decisões, mas que, por generosidade de alguns colegas, aderiram a uma tese mais ampla, que foi a tese, se não me engano, do ministro Alexandre de Moraes. Então, por maioria, a Corte conheceu integralmente da ADI, vencido parcialmente o ministro Nunes Marques. Queria que Vossa Excelência acompanhasse para, eventualmente, eu não ter nenhum desvio na proclamação do resultado. Parcial procedência para declarar inconstitucionalidade dos artigo 7, parágrafo 2º, e artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que obteve, nesse particular, maioria. Vencidos parcialmente, o ministro Marco Aurélio, que declarava a inconstitucionalidade dos artigos 1º, parágrafo 2º, a expressão do artigo 7º, inciso 3º, e artigos 23 e 25, nos termos do seu voto. E ainda vencido o ministro Edson Fachin, que também declarava a inconstitucionalidade dos artigos 1º, parágrafo 2º, e a expressão do artigo 7º, inciso 3º, nos termos do voto do relator. E aqui vencido também o ministro Nunes Marques, que conhecia em parte e julgava improcedente a ação. E também vencidos os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux, que julgavam procedente em parte nos termos de seus votos, que foi exatamente a interpretação conforme
que nós demos ao artigo 7º e ao artigo 22, ao passo que a maioria entendeu inconstitucionais os artigos 7º e 22. Então, o resultado final é a parcial procedência para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 7, parágrafo 2º e artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016, 2009, nos termos do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, vencidos parcialmente ministro Marco Aurélio, ministro Edson Fachin, ministro Nunes Marques, ministro Roberto Barroso e Luiz Fux, nos termos dos seus respectivos votos. Essa é a proclamação do resultado. Alguma dúvida sobre essa proclamação? Consignar claro que o ministro Alexandre fica redator para o acordo. Então, claro que, como relator, presumo que Vossa Excelência designe o ministro Alexandre de Moraes o redator do acordo. Exato. Redigirá o acórdão o ministro Alexandre de Moraes. Estão todos de acordo? Bom, tendo em vista o adiantado da hora, as audiências que a presidência impõe, eu agradeço a presença de todos. Amanhã podemos reiniciar, ministro Nunes Marques, com seu voto naquele processo da responsabilidade civil? Então, amanhã iniciamos com o voto do ministro Nunes Marques e depois seguimos a pauta publicada. Agradeço a colaboração de todos os colegas, dos advogados e dos nossos colaboradores de sempre, servidores, e declaro encerrada a sessão.